Oi, Vejuse, boa noite, seja bem-vinda. Vejuse, a gente vai aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente dar início à nossa live. Carízia, você já está por aí? Coisa boa. Oi, Norma, tudo bom? Seja bem-vinda. Vejuse, muito obrigado pela sua participação. Você sempre está presente aqui nas lives. É muito importante a sua participação e a sua opinião, não é? Aqui nas nossas discussões. Quem for entrando, eu vou pedindo para apertar o coraçãozinho que tem aí abaixo, certo? E se tiver alguém que vocês queiram mandar também a nossa live de hoje para vir acompanhar, vou pedir para vocês tocarem aí no aviãozinho e encaminhar para o pessoal, tá ok? Zilviane, seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre a importância dos animais domésticos na vida da pessoa idosa. Eu acho que todo mundo conhece algum idoso que tem um gatinho, um cachorrinho, ou até mesmo que tem os dois, não é? Então hoje a gente vai conversar um pouco e a gente, além de conversar sobre essa importância, a gente também vai falar sobre os direitos desses animais também, para vocês conhecerem. Tem muita coisa nova nessa temática. Eu acho que hoje vai ser até um pouco diferente. Normalmente a gente fala de algo direto para o desculpa, direto para o idoso, mas hoje a gente também vai dar uma discutida também sobre os animais, tá bom? Enviei o convite aqui para a doutora Carízia. Olá, Carízia, tudo bem? Olá, Mardênia, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero desde já agradecer o seu convite. Quando você me falou sobre esse tema que envolve duas causas que eu amo de coração, eu fiquei muito feliz. Eu quero Ai, que também, bom. quero também agradecer aqui pela presença de todos, né, nessa noite aqui desse debate bem diferente, de um tema que às vezes não é tão comum a gente debater, mas que é muito importante, né? É tanto Com o direito certeza. dos animais como o direito das pessoas idosas. Então é isso, eu só tenho gratidão mesmo por essa oportunidade da gente poder trazer um assunto aqui tão importante e tão atual. Que bom, seja bem-vinda e receba minha gratidão por aceitar o convite. Eu gosto muito de discutir os direitos dos idosos, mas hoje, com essa temática, trazendo também os animais, vai ser muito bom para todo mundo aprender até o que foi que mudou, como que é visto um animal hoje, não é referente a leis, como que está sendo entendido hoje. Eu acho que a gente foi bacana que saiu um pouco de só algo pensado para o idoso, discutir tanto os sentimentos, como que fica o idoso que tem um cachorrinho, um gatinho, ou até outro animal, não é, na sua casa para cuidar, para dar amor àquele companheiro, como também conhecer um pouco do que tem sobre os direitos dos animais. Vai ser muito bom que a gente precisa entender isso, né? Eu acho que eu sempre digo que a discussão dos direitos, igual tanto dos animais, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, são temas que a gente sempre precisa estar debatendo. Então, hoje a gente vai apresentar algo até diferente, que a gente não vê normalmente sendo debatido, né? Que são os direitos até dos animais. Então, eles não são coisas, né? E eu acho que quem tem um animal sente isso na pele, né? Quando, às vezes, um amigo, por brincadeira, quer maltratar, trata, não consegue entender como uma pessoa tem tanto amor por um animal. Não é só um animal, mas não é. Existe algo maior por trás daquela parceria, daquela amizade entre o homem e o seu cachorro, o seu gato, ou o animal que seja. Carisa, deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais gente aqui entrando. Pais habilidosos, um abraço, obrigada. Vejuse, disse que é um prazer, tem sido muito positivo, bons aprendizados. Obrigada, Vejuse.
Bruna Feitosa, voz do idoso, obrigada pela presença. Tempero da vovó Marmitaria. Toinha Rocha, que coisa boa tê-la aqui, mãe da minha amiga Lígia. Para quem não conhece, a Toinha Rocha, Cariza, eu acho que talvez você conheça por conta da comissão, né? Sim. Ela é da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, que desenvolve um trabalho belíssimo. Está na coordenadoria. É uma grande parceira nossa na comissão. A Toinha Rocha sempre aí nos auxiliando nas demandas da comissão. Muito bom ter você aqui, seja bem-vindo. Acho que eu digo que a gente tem que conhecer a rede, falando em idosos. Estou até debatido na última live com o doutor Daniel, né, que a gente precisa conhecer a rede, onde buscar ajuda. E bom saber que existe uma coordenadoria, não é, que trabalha em defesa desses animais, porque eles não são coisas, eles precisam de amor, de carinho e de respeito, não é? Cariza, para começar, vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho, porque eu sei que você é membro da comissão, né, dos direitos, eu não lembro, dos direitos... Defesa dos direitos dos animais. Dos animais, isso. Né? Fala um pouquinho do trabalho da comissão e quem é a Cariza Oliveira, pode ser? Pode. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou Cariza Oliveira, eu sou advogada familiarista, mas a minha grande paixão também é a causa animal, também o direito das pessoas idosas. Eu conheci a Mardênia na comissão do direito da pessoa idosa, mas infelizmente, devido à grande demanda do trabalho e também já está em outra comissão, que é a Comissão dos Direitos dos Animais, eu me afastei um pouco da Comissão do Direito das Pessoas Idosas, mas eu pretendo um dia, se Deus quiser, voltar. Mas, enfim, como é que a gente consegue alinhar esses dois temas, não é? Não tem como falar hoje de animal sem falar de família, né? Eu acredito muito que hoje em dia o animal, ele é realmente um membro da nossa família, mas será que foi sempre assim? Lógico que não, né? Antigamente, os grandes filósofos acreditavam muito que o animal estava aqui na Terra pura e simplesmente para servir ao homem, né? Seja na questão da alimentação, na questão do trabalho. E o animal não passava de literalmente uma coisa, né? Que estava ali, que o homem podia fazer o que bem entendesse. E com o passar do tempo, graças aos ativistas, né, dessa área do direito animal, foram lutando para poder conquistar cada vez mais direitos para esses seres que não têm voz, mas que, apesar de não terem voz, eles sabem sim se comunicar. E aí a gente já entra num outro assunto, que é a senciência animal, né, que é a capacidade do animal sentir emoções. Isso foi declarado em uma convenção, onde vários pesquisadores comprovaram que, apesar de o animal ele não ter esse sistema todo complexo que o humano tem, mas ele é capaz de sentir dor, é capaz de sentir alegria, é capaz de sentir tristeza e até cair em uma depressão. Aqui, quem tem animal sabe que quando a gente chega em casa é aquela alegria balançando o rabinho, né? Isso Verdade. É incontestável, né? Então, ali ele está demonstrando uma emoção dele. Então, a partir daí, muita coisa mudou, né? Principalmente na questão de como o homem vê o animal. Não mais como coisa. Eu acredito muito que hoje em dia não cabe mais a gente tratar um animal como mera coisa. Não tem mais como a gente dizer isso. Apesar do nosso código ainda ser ultrapassado e trazer o animal como um objeto, como se fosse uma propriedade do homem, mas pesquisas, estudos, várias fontes aí já demonstram que ele não é uma simples coisa, né? Então, verdade, verdade. Então, assim, todo esse estudo, todas essas pesquisas, essas declarações, a gente conseguiu já avançar muita coisa, apesar de ainda outras estarem aí encaminhadas, outras ainda precisam ser iniciadas, mas uma grande conquista, principalmente, foi a questão da criminalização dos maus tratos. Né? Hoje em dia, maltratar animal é crime, apesar da pena ser branda, né? Pelo menos na opinião de quem lida diariamente com essas questões, mas está aí, já existe essa tipificação, né? Maltratar animal é crime. Então,
essa visão do homem para com o animal vai aos poucos, quem ainda não mudou, vai aos poucos mudando e percebendo essa importância do animal na vida do homem, né? E aí eu digo homem de uma forma geral. Mas assim, e aí o que seriam esses casos de maus tratos? O simples fato de você deixar ele trancado em casa o dia inteiro, né? Quando você tem um animal, você tem que ter a consciência de que muita responsabilidade está vindo junto dele ali. Não é só você adquirir um animal, você adotar um animal e deixar ele trancado em casa o dia todo. Não, ele tem as necessidades de passeio, de alimentação, né? Não pode ficar exposto ao sol. Então, tem que ter uma assistência veterinária. Então, tudo isso vai ser tipificado como maus tratos se você cometer, né? Deixar ele sem água, sem comida, acorrentado. Antigamente a gente era comum, né? Ter um animal acorrentado no quintal, né? Ele não podia sequer entrar na nossa casa. Mas hoje em dia, deixar animal acorrentado no quintal o dia todo é maus tratos. Para você ver como essa questão foi mudando com o passar do tempo. E aí, a partir disso, a gente foi também abrindo os olhos para a questão da afetividade. Hoje em dia, a gente... Quem não tem hoje um animalzinho em casa, eu acho muito difícil. Até porque teve uma pesquisa do IBGE que foi constatado que a maioria dos lares brasileiros tem mais animal do que criança em casa. Então, existem mais lares com animais do que com crianças. Para você ver como essa questão da afetividade vem crescendo cada vez mais. E aí a gente, com essas evoluções todas, a gente vem aí tendo mudanças tanto no mundo jurídico como nas questões mesmo sociais, né? Que é o caso dos benefícios que esse animal traz para uma pessoa idosa. No mundo jurídico, a gente teve várias decisões aí com relação à guarda de animal, que a gente jamais, há uns anos atrás, imaginaria, com certeza, tratar um animal como uma criança, né? Acho que as pessoas mais antigas acham isso até um absurdo. Mas hoje em dia... Mas, Carísia, estou te atrapalhando, mas Não. Minha sogra disse que quando a gente fala, ela está latindo muito, a gente está tentando conversar, ela não deixa, ela diz, deixe minha filha aqui, não brigue com ela não, é filha, é a caçula da família. Todo mundo tem que cuidar, tem que tratar bem, deixa ela latir, é como se ela estivesse falando e a gente tem que ouvir o que ela está dizendo e esperar a nossa vez de falar. E é interessante porque vocês, assim, tem famílias até que estão trocando, são menos filhos e muitas famílias que têm um animalzinho, um cachorro, um gato. E é essa a ideia, né? Eu acho que o tempo vai passando e o amor fica tão grande por esses animais que eles vêm como filho, faz parte da família. Não é um animal, vai viajar, como é que faz? Vai ter que levar, a gente ou abre mão de viagem, só vai para um local se aceitar o animal. Sim. E a gente vê muito isso hoje, que antigamente era acorrentado, saía, deixava lá água e comida, não tinha problema passar o dia fora. Você não queria, hoje eu vejo muitos amigos comprando câmeras para deixar em casa, para tentar ver o que está acontecendo, para ver o que o cachorro está fazendo, para ele não se sentir só. Fala e ele ouve a voz, deixa uma roupa com cheiro do dono da casa para ele não se sentir abandonado. Então, isso é muito interessante. E mais, Caris, antes de você fechar aí o seu pensamento, eu tenho uma cadela, uma pitbull, vai fazer 1 ano no próximo mês, eu já postei até algumas fotos dela aqui, e ela teve um momento que envolveu uma gravidez psicológica com outras coisas que a doutora Rafaela tentou me explicar, mas foi algo que quando ela falou eu fiquei surpresa, eu disse, porque a gente imagina que o cachorro não tem esse tipo de coisa, que não há algo mais sentimental, e eu percebo muito a minha, no dia que eu passo o dia fora, quando eu chego, ela não tem comido a comida direito, não tem tomado a água direito, e é uma alegria tão grande, eu sinto a mesma coisa, hoje eu abro mão de viajar, porque eu não posso levá-la, eu prefiro tirar o final de semana e ficar pertinho dela, ficar todo mundo junto. Ela agora aprendeu a subir na rede, na varanda e querer deitar na rede para tirar um cochilo. Que coisa! Até onde a gente vai chegar, então, né? É o quê? Ele faz parte da minha família, aquele animal
é um membro da minha família, ele não é só um animal. Então, falando em idoso, o idoso eu acho que é maior ainda esse amor, eu acho, né, do que os mais jovens, porque eu vejo minha sogra com a cadelinha dela, é um amor incondicional, incondicional. Quando adoece, ela liga para todo mundo, ela está sentindo isso, vamos fazer alguma coisa. E você vê que é um amor, é uma partilha, é algo assim que a gente não consegue explicar. É como se fosse uma mãe e um filho, realmente. Vou deixar você fechar aí o seu pensamento. Só um minutinho. A Gabi aqui, ela tem o Vicente também, né? Ela disse que tem 2 filhos, né? Que é a Maria e o Vicente. Maria Rita, seja bem-vinda, Iris. Mada Matos, minha grande mentora, professora. Pronto, Carize, desculpa, vou deixar você terminar aí seu pensamento para a gente daqui a pouco entrar mais realmente falando sobre idoso e o animalzinho de estimação. E eu quero que, quando você for terminar, falar também um pouquinho do trabalho da comissão, certo? Lá da OAB, que você faz parte. Claro. Okay? Fique à vontade aí para fazer suas ponderações, assim como o pessoal que está aí assistindo, podem fazer perguntas, comentários, e a gente vai comentando aqui no decorrer da live. Vamos começar pelo trabalho da comissão, não é? A comissão, falar do trabalho da comissão é até um pouco complicado, porque a gente tenta fazer de tudo um pouco, né? A gente tem um trabalho muito bonito, que é a questão da informação. O nosso Instagram da comissão, ele diariamente tem postagens de textos, vídeos dos membros, para levar justamente essa conscientização, né, do cuidado com o animal, não só o cachorro e o gato, mas principalmente dos animais de grande porte, né, dos animais silvestres. Então, a gente está sempre aí atualizando com relação às notícias que saem polêmicas, decisões polêmicas, a gente sempre está levando informação ao público. A gente também tem um trabalho de acompanhamento das denúncias, a gente não recebe denúncia, nós não investigamos, né, as denúncias, a gente só faz essa questão do acompanhamento junto à delegacia, né, que faz aí a investigação. A delegacia especializada, DPMA, que fica lá na rua Professor Guilhom, no bairro Aeroporto, que vem desenvolvendo esse trabalho aí de investigação quando existe algum crime, de maus tratos, abandono. E também temos várias colegas que trabalham junto com a gente, vão atrás de políticas públicas, como é o caso da Toninha Rocha. Tem outras colegas que são representantes de ONGs, que vão trazendo as demandas para a gente ir poder resolvendo. Enfim, é um trabalho muito abrangente, dedicados a essa causa. Eu fico muito feliz em poder participar e, enfim, só conhecendo mesmo por dentro para entender um pouquinho do trabalho da comissão, porque realmente é muita coisa. Muito bom. E aí, comentando um pouquinho aí sobre o que você falou, lá em casa é muito parecido. Não é igual mas é muito parecido. A minha mãe, quando eu fui ter o meu primeiro cachorro, que é o Hulk, né? A minha mãe, ela disse logo, não quero cachorro aqui em casa. Se entrar um cachorro por essa porta, na mesma porta eu saio. Hoje, ela é a mais apegada ao Hulk. Hoje ela chora quando ele está doente, ela tem todo esse cuidado. E essa questão que você falou, Mardênia, sobre quando a pessoa é mais idosa, tem esse vínculo ainda mais forte, realmente é verdade. Porque assim, quem é mais jovem, tem assim, geralmente está construindo família, tem o trabalho, estudos, enfim, tem muita coisa, né, para poder dar conta, digamos assim. Mas a pessoa idosa, ela já está ali, às vezes, aposentado, às vezes perdeu o esposo, a esposa, tem um vazio de um filho que saiu de casa, né? Um filho que foi morar longe. Então, tudo isso vai influenciando para que esse vínculo com o animal seja ainda mais forte. Então, realmente, quando uma pessoa idosa tem um animal, esse vínculo costuma ser bem mais profundo do que quando é com uma pessoa mais jovem. Não estou dizendo aqui que é sempre assim, mas geralmente é o que acontece. Verdade. A Toninha Rocha disse aqui que casa que não tem animal é triste. Realmente, eu senti isso e eu acho que os nossos idosos, falando agora nesse momento de isolamento,
Eu até digo para os meus amigos, e quem não tem cachorro ri, mas fez toda a diferença nessa época de isolamento. Por mais que eu, alguns dias, estivesse saindo para trabalhar, mas 70% do tempo eu estava dentro de casa, saía porque realmente onde eu trabalho era necessário, era essencial o que eu estava fazendo, mas 70% do meu tempo, desde dia 20 de março, eu estou dentro de casa. Ela que ajudou, ela deu alegria, como a Antônia falou. É uma alegria que traz para todos os membros da família. Então, aquela hora que a gente estava ali quietinho, murchinho, pensando, olhando para a avenida, eu moro pertinho de uma avenida, vendo poucos carros, preocupada com a situação, ela chegava querendo brincar, trazendo um brinquedo, como se estivesse pedindo para me dar atenção a ela e começar a brincar, e a gente esquecia de tudo que estava vivendo. E eu acho que é isso que acontece muito com os nossos idosos. Você falou da história de aposentadoria. O idoso se aposenta, o que acontece? Ele pensa logo, estou inútil, vou ficar no canto de parede, não tenho mais nada para fazer, e isso não é verdade. Né? O que eu digo é que não é verdade, porque ele tem muito ainda para nos dar, para nos oferecer aos mais jovens, e ele acaba ficando triste. E quando ele tem um animal, esse sentimento de inutilidade, né, de estar ali no cantinho dele, isso muda, porque ele começa a lembrar que tem alguém, né, aquele animalzinho precisa da atenção dele. E, de certa forma, eu acho que a gente pode dizer até que torna a vida dele mais ativa, porque ele tem que se preocupar com aquele animal. Ele diz, meus filhos, o que aconteceu? Meus filhos casaram, foram embora, eu estou só. Mas eu tenho o cachorrinho. Mas aí eu tenho que pensar, os filhos foram, mas tem o cachorrinho para mim, dar comida, dar água, dar banho, cuidar, é minha responsabilidade. Então, acho que por conta disso, por afastamento de alguns membros da família, ele se sente um pouco sozinho, e aí é que esse amor fica mais forte, e ele se sente útil novamente com aquele animalzinho, porque ele vê que ele ainda pode cuidar, pode dar atenção, pode proteger, do mesmo jeito que a gente pensa muito que animal serve muito para proteger, tanto crianças, não é? Se fica só, deixa o cachorro ali, porque aí não vai entrar ninguém na casa, a gente tem muito esse pensamento, mas eu acho que tem muito do dono se sentir aquele protetor daquele animal. Tanto que a gente fica chateado quando alguém, por brincadeira, faz um comentário, diz que é feio, alguma brincadeira desse tipo, né? Você fica chateado, como se fosse realmente um filho, não é, Cariza? Eu acho que o idoso, nesse momento, ele traz vida para o idoso, a esse cãozinho, esse gatinho, dá um ânimo. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, com certeza. Eu tenho até um caso prático na minha casa mesmo, porque assim, eu sou filha única, a minha mãe é muito apegada a mim, então assim, quando eu estava planejando meu casamento, faltando poucos meses, a minha avó faleceu. Então foi um baque muito grande para minha mãe, né? Então ela ficou assim muito triste, meio que depressiva e tudo. Eu queria cancelar o casamento, eu queria cancelar tudo, mas aí foi quando realmente ela se aproximou ainda mais do Hulk e ele, de alguma forma, ele entendeu que ela precisava dele também, entendeu? É uma troca, é incrível como tem essa conexão muito forte entre a minha mãe e o Hulk. Eu fico impressionada. É tanto que onde ela vai, ele vai atrás. Eu nem tive coragem de separar os dois, porque ficou realmente um elo muito grande ali, principalmente depois que a minha avó faleceu. E isso que você falou em relação ao idoso se sentir, né, de certa forma, que agora minha vida acabou, não tenho mais o que fazer. Realmente isso é o que acontece na maioria dos idosos. Eles acreditam que a missão está cumprida, filhos casados, né? Já trabalhou, já contribuiu para a sociedade, agora não tem mais o que fazer. Mas muito pelo contrário, né? Principalmente hoje em dia, que o envelhecimento está sendo cada vez mais saudável, né? Digamos assim, hoje em dia uma pessoa idosa é considerada uma pessoa idosa de 60 anos. Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, a gente vê... Muito jovem, né? Muito Na verdade, jovem. É muito jovem. Muito, demais. O meu sogro, por exemplo, ele tem quase 60 anos e corre 25 quilômetros, coisa que nem eu faço. Então, eu já ia dizer. Então, também assim, não. Então, assim, a probabilidade
idade, né, da população e ficando cada vez mais idosa, né, vivendo mais, isso aí vai mudar, com certeza, esse pensamento dessas pessoas, acredito eu, porque elas vão buscando outras alternativas, outras atividades para poder desenvolver aí nesse período de aposentadoria, nesse período que já criou os filhos, como muitos dizem. E criar um animal vai trazer um novo ânimo, uma nova perspectiva para aquela pessoa idosa. Principalmente porque vai trazer uma responsabilidade para ela, né? Todo dia ela vai ter que levantar, dar comida, passear, às vezes vai ter que levar no veterinário. Então, é uma outra atividade que ela vai ter que desenvolver e ela vai se sentir importante por isso. Porque vai haver aquela troca de carinho, porque quando a gente dá carinho a um animal, ele vai dar carinho pra gente, então vai haver essa troca de carinho e a pessoa idosa vai se sentir, sim, muito feliz. Eu até fui convidada para fazer uma visita a um lar de permanência de idosos no ano passado, em julho do ano passado, só de idosos. E foi um momento muito bacana, porque foi organizado por uma grande amiga minha, de um grupo de... Eu amo Shih Tzu, que o Hulk é um Shih Tzu, é uma raça de cachorro, para quem não conhece. E aí a gente se juntou, todo mundo, levou os nossos cachorrinhos para lá e a alegria delas foi, assim, gigantesca. Quando elas viram o cachorrinho, ficaram alisando e brincando e não queria mais devolver. Então, realmente trouxe uma alegria muito grande para aquelas idosas que muitas vezes nem os filhos vão visitar, né? Então, Verdade. Muitas delas... E Carisa, interessante que eu fui fazer uma pesquisa para ver se tinha algo novo, porque eu vi que tem bem antigo, acho que é de 2012, uma pesquisa sobre idosos que têm animais e idosos que não têm, até que ponto realmente isso é bom. E a pesquisa realmente foi favorável, né, realmente é um grande benefício o idoso ter um animalzinho. E eu, durante essa pesquisa, eu pude ver que tem muita gente pesquisando. Eu encontrei várias monografias falando de ILPIs, né, são os abrigos de idosos, que fazem esse trabalho, não aqui no Ceará, né, foram em outros estados. E eu encontrei, eu acho que foram quatro monografias, né, de término de curso, que tratava diretamente sobre esse assunto. Eu lembro que uma era de uma faculdade de psicologia, e tratava realmente desse sentimento, como é a vida do idoso quando ele tem o contato com um animalzinho. E todas essas pesquisas foram feitas dentro de abrigos de idosos. E todas, não deu tempo eu ler, mas sempre no final, quando eu chegava ia passando, tinha muitas informações. Eles mapearam todos os idosos envolvidos na pesquisa, colocaram a quantidade, sexo, o tempo que ficaram com os animaizinhos e os que não ficaram. E o resultado é extraordinário, que realmente traz muitos benefícios. Eu acho que na ILPI é até mais tranquilo fazer esse trabalho do que em casa, porque às vezes tem idosos que não têm condições de cuidar, às vezes por estar em estar em uma cadeira de rodas, por exemplo, não conseguir tantos movimentos por algum problema, né, físico, então ele vai ter um pouco de dificuldade, mas o trabalho dentro das LPIs realmente surtiu um grande efeito, através dessas pesquisas que eu acompanhei. Então é algo até a ser pensado, não é? De levar, porque, como você diz, a gente sabe que em muitas ILPIs os idosos são deixados e nunca mais aparece familiar, filho, neto para visitar. A gente sabe que, infelizmente, é essa a realidade, até dentro do lar também, né, dentro das casas acontece muito isso. Então, ter um animalzinho vai dar vida, vai se sentir útil, vai tornar a vida mais ativa, vai trazer felicidade, então é algo até a se pensar para trabalhar em relação a isso. Carise, falando um pouquinho, a gente pode falar de saúde mental, da depressão. Você acha que um animalzinho poderia ajudar também? Com certeza. Assim, eu venho me interessando sobre esse tema já há algum tempo, tanto no benefício do animal para o idoso, como também para crianças. Então, são, assim, duas linhas de pesquisas que muito me interessam. E
dentre essas pesquisas, realmente eu vi essa questão, né, que foi feita. Foi feito um estudo, foi feita uma terapia, na verdade. Foram levados alguns cães para esses idosos que tinham algum problema de demência, mal de Alzheimer, pressão alta, e foi feito primeiro foi uma aproximação do idoso com esses animais para ver como eles iam se comportar, né? Tanto o idoso como o animal, se um ia estranhar, ia ter algum problema, porque tem que ter também todo esse cuidado, né? De haver uma mordida, alguma coisa, né? Do animal com o idoso. Então foi feito primeiro essa questão da aproximação, e aí aos poucos, né? Foram vendo que os idosos no início eles estavam bem tímidos, não queriam saber e tal, mas quando foi com o passar do tempo, com o passar dessa terapia que foi feita, foi realmente detectado que os benefícios para eles foram os melhores. Quem estava com essa questão do mal de Alzheimer, da demência, realmente a doença chegou a retardar, né? Eles ficaram mais calmos, mais tranquilos, mais felizes. Quem estava com depressão realmente conseguiu uma melhora muito significativa. E a questão da pressão arterial também teve uma grande influência. Eles perceberam que o simples fato de o idoso ficar alisando o animal traz uma calma tão grande que chega a melhorar a pressão arterial do idoso. Então, a gente pode ver aí melhorias na saúde, tanto física como na saúde mental, né? Quando o idoso ele mora sozinho, por exemplo, ele se sente muito só, ele se sente abandonado, às vezes a família não vai visitar muito, e aí o animal chega justamente para suprir esse vazio. Então, melhora sim, com certeza, essa questão do sentimento do abandono, daquele momento depressivo do idoso, e isso é comprovado cientificamente. Né? Foram feitas, sim, várias pesquisas, e inclusive essa questão da terapia, ela vem sendo cada vez mais aplicada, principalmente nos lares de permanência, justamente porque a maioria lá são realmente abandonados pela família. Né? Então, assim, quando o idoso ele adquire o animal, além das responsabilidades de dar o alimento, de passear, de tudo, ele ainda tem os benefícios emocionais. Ah, muito bom. E eu estava lembrando, sabe o que, Carize? Em relação à memória, não é? Ele está ali lembrando. Tá na hora de colocar a ração. Esqueci, eu dormi um soninho, acordei, esqueci da água. É o dia da vacina. Eu acho que isso, para a gente mais jovem, para nós mais jovens, a gente pensa que tranquilo, é besteira, a gente lembra tanto. Mas para o idoso, isso tem um efeito maravilhoso. Trabalhar a memória, isso daqui é peça fundamental para a vida do idoso. Ele ter aquele animalzinho e saber que tem que lembrar, tal hora eu tenho que deixar a comidinha, tal hora. Semana que vem, dia 20, dia 30, é o dia de eu levar para fazer a vacina. Eu tenho que levar o cabelinho dele, o pelo está grande. Eu acho que eu vou mandar dar uma geral nele, limpar. Vamos fazer isso. Então, ele cortou a unha faz tempo, então está na época. Então, isso, para nós mais jovens, a gente acha que é algo simples, é algo do dia a dia, mas para o idoso, isso trabalhado, isso tem um efeito maravilhoso, e a gente tem que pensar, é o que eu digo muito, Carize, nas conversas que eu tenho sobre a pessoa idosa, é que simples ações como perguntar ao idoso o que ele quer comer, o que ele quer comprar, o que ele quer vestir, ou que cor vai pintar uma parede, para onde ele quer passear, isso são coisas importantes. E para a gente, no dia a dia, não, eu vou levar minha mãe domingo lá na casa do meu irmão para almoçar. Acabou o assunto. Não, chega lá e diz, mãe, a gente vai domingo. O que a senhora acha de ir para a casa do fulano? Ou de fazer isso? A senhora quer fazer outra coisa? O que a senhora quer fazer? Isso é muito importante. Eles se sentem importantes pelo simples fato de saber que os outros se importam com o que eles querem, que não é só chegar e dizer, está aqui a roupa. A gente até conversou na última live dizendo que é muito fácil, a minha amiga dizendo que ela bota a roupa lá, mãe, está aqui a roupa, veste, a gente vai passear. Não, o idoso que tem que ir lá, ele que tem que escolher, ele tem que dizer o que ele quer comer, ele tem que participar da vida da família.
A gente não pode colocar no cantinho ele e só dizendo, ó, faz assim, tá aqui, tá aqui, tá aqui, e ele vai aceitando. Não, a gente tem que puxar o idoso para participar. São decisões simples para nós dentro do ambiente familiar, mas para eles é muito importante de participar, porque isso é bacana. Carisa, eu estou achando interessante que a maioria do pessoal que está entrando aqui são pessoas que têm animais, né? Até o Direito Animal em Movimento, não sei se você conhece, eu não conhecia, professora Mara França, o Tássio, Caio Teles, Erivani, minha eterna presidente, a Nayana, a Larissa Fontinelli, o Tiago, a Ivanilda, que tem um animalzinho, o professor Juarez, eu não sei se tem, o Carlos, eu sei que tem, o Tássio não tem, mas disse que vai ter, a Mangélica, o Pedro Bruno, a Catarina, minha amiga Darlene, um abraço, a Ayla também e a Brígida. Eu não sei, o que eu estou vendo, a maioria do pessoal aqui tem. O Carlos, até eu postei uma foto, ele tem 2, não é? Eu só tive coragem de ter um até agora. Carísia, você tem, lá na sua mãe são 2, não é? 2. 2, não é? Ele não precisa de, ela, a minha não precisa de companhia, não, já tá bom. É a moça da casa, é a princesa. Vamos falar um pouquinho de expectativa de vida, não é? Do idoso? Sim. Eu acho que veio, um animalzinho veio para ajudar. Eu acho que o envelhecimento saudável é importante e a participação de um animalzinho dentro do lar do idoso faz parte também, não é? Para ajudar esse envelhecimento saudável, você dizendo, né? 60 anos, você pensa, é o idoso pelo nosso estatuto, mas eu vejo pessoas com 60 anos que fazem coisas que você olha e diz, caramba, ele tem 60, e antigamente a gente dizia 60, tá velho. Hoje eu conheço pais de amigos que têm 90 anos e a gente chega e conversa, como eu estou conversando com você. A cabecinha dele, tá beleza, ele lembra de tudo, conta histórias da sua juventude, está ali ativo, caminha dentro de casa, pergunta o que vai ser o jantar. Então, acho que esse envelhecimento saudável é importante. Eu acho que essa junção com o animalzinho faz toda a diferença. O que você acha? Sem dúvida nenhuma. Você falou até uma questão muito importante sobre a gente não perguntar aos idosos o que é que eles querem fazer. Né? Muitas pessoas confundem a questão da maioridade, né? Da questão daquela pessoa estar envelhecendo com ela estar ficando incapacitada. Né? Ela apenas está envelhecendo, ela não está ficando incapaz de ter sua própria opinião, de ter sua própria vontade. Então a gente ainda tem essa visão aí de que está ficando idosa, não sabe mais o que está fazendo. Não, é muito importante sim a gente perguntar o que é que gosta de comer, o que é que gosta de fazer, para onde gosta de ir. E o animal, ele vem trazer essa autonomia também para o idoso, né? Porque aí ele vai ter um serzinho ali, um ser humaninho, digamos assim, para poder cuidar, para poder criar, e ele vai decidir o que é que vai ser melhor para ele, né? Ele vai dizer, olha, eu acho que o meu cachorrinho tá meio adantado, vou levar ele ao veterinário. Então, ele decidiu fazer isso. Então, até nessa questão da autonomia, vai ajudar bastante. Quanto à questão do envelhecimento saudável, várias pesquisas, né, vêm demonstrando que a nossa população está ficando cada vez mais idosa. Né? Daqui a alguns anos, teremos muito mais idosos. Vai aumentar bastante a população de idosos. E, continuamente, vão aparecendo doenças, né, crônicas degenerativas. Carisa, me ouve? Oi, tô ouvindo. Deu uma travada, mas voltou. Travou aí também? Voltou. Pronto. Travou, então, mas vou voltar voltou. aqui um pouco. Então, falando dessa questão do envelhecimento saudável, né? A gente tem algumas pesquisas falando que a nossa população está ficando cada vez mais idosa. Daqui a um tempo vai aumentar ainda mais. Então, a consequência disso também vai ser o aumento das doenças crônico-degenerativas, né? Que são as doenças envolvendo Alzheimer, a demência, a depressão. Então, com o aumento da população idosa, e também acredito que até essa questão da economia, né, do nosso país, a gente é uma incerteza de como é que vai ficar, isso pode trazer, sim, grandes quadros de depressão para uma pessoa idosa. Porque, às vezes, contribuiu aí a vida inteira e não consegue se aposentar, não consegue receber aquilo que é suficiente para a sua subsistência. Então, é uma incógnita como vai ficar esse futuro para os idosos.
E o animal, ele vem trazer uma outra perspectiva, né? Como essa pessoa idosa vai envelhecendo de uma forma mais saudável, ela vai ficar, sim, capaz de tanto gerir a sua própria vida como cuidar de um animal. E aí vai ser uma questão de troca mesmo. Ele vai cuidar do animal, o animal vai cuidar dele, né? Os benefícios, como a gente estava comentando, são inúmeros, tanto físicos como os psicológicos. Um exemplo aqui é a questão da caminhada, né? A gente sabe que o idoso ele precisa se exercitar e às vezes tá ali em casa parado, não trabalha mais, o filho não vem visitar, não sai, não tem amigos. E aí ter aquela obrigação, né, entre aspas, aquela necessidade de levar o animal para passear, já é um exercício aquela caminhada durante o passeio do animal. E aí no caminho ele encontra um vizinho, aí o vizinho vê o cachorrinho, ai que bonitinho, já tem uma troca ali, um diálogo, já é uma questão social, né? Ele já tem uma interação social com outra pessoa. E aí, vamos voltar para casa. E agora, o que a gente vai fazer? O animalzinho quer brincar. Então, ele vai se movimentar ainda mais. Então, tudo isso vai contribuir para a saúde física dele e, consequentemente, aumentar ainda mais a longevidade, né, dessa pessoa que tem um animal. E também... eu acho... Sim, pode falar. Não, pode terminar. Não, e aí também tem a questão dos problemas de saúde, por exemplo, ter pressão alta, estar estressado, estar triste, só o simples fato de você brincar com o animal já é um momento de desestresse, um momento que vai influenciar positivamente na saúde daquela pessoa idosa. Verdade, verdade. E estão dizendo aqui, criar um animal é uma terapia, realmente é. E a dona Erivani falou que eu acho que a afetividade também, eu acho que passa acho que o carinho, a proximidade, o amor, ele acaba sendo mais forte, não só no animal, mas eu acho que você acaba ficando mais carinhoso, né? Aquela pessoa que é mais na dela, mais retraída, até de expor os seus sentimentos. O animal ajuda até a se aproximar, às vezes o neto, né? Que ela é mais não quer muito contato, está pertinho, mas não quer chamar para perto, o neto chega, aí aquele animal já chega ali para dar uma relação mais próxima, né, para aproximar netos e avós. Eu acho que ele também tem essa importância, não é? Tem. Quem não gostaria de ir para casa da avó e ter uns cachorrinhos lá para brincar, né? Então, chama até a criançada para perto. Chama, com certeza. Eu tinha visto o comentário aqui, Lucas Vieira, seja bem-vindo, um abraço. Amanda Duarte, deixa eu ver aqui que eu tinha... Grande amiga da comissão. Ai, coisa boa! Ana Zélia, seja bem-vinda. Bem-vinda a Fono Adriana Teixeira. Eu não conhecia, eu não sei se ela é sua amiga, mas a gente pensando também... eu estava lembrando que em uma das pesquisas foi bem interessante, porque ela falava, os filhos saem de casa, fica só o casal de idosos. E acaba, por algum momento, aquela relação se desgastou e eles resolvem se separar. A gente sabe que está na moda agora, idosos chegarem a romper, não é essa relação, querendo o divórcio, né, separando do seu companheiro. Eu acho que a gente está vendo muito isso agora nesse momento, ninguém sabe ainda se é por conta dessa pandemia ou se é algo que está surgindo realmente, né? O defensor até comentou com a gente na última live, mas eu fico pensando também, ela fica só, ela se sente abandonada, acha, caramba, acabou tudo para mim, não tem mais ninguém, meus filhos foram embora, o marido me deixou, resolveu viver a vida dele sem mim, e agora eu sozinha. Só que aí, nesse momento que acontece, ela olha para o lado e vê o seu animalzinho de estimação. O que acontece? Aquela pessoa que estava triste, deprimida, dá uma animação, não é? Dá aquele up, né, para recomeçar. Ela quer lutar, ela quer continuar vivendo,
ela quer aproveitar porque ela sabe que aquele animalzinho vai estar do lado dela e ele precisa dela e ela precisa dele também. Então, ele surge como um motivo de alegria, um motivo dela continuar, de querer viver, de querer dar mais vida à sua casa, de continuar suas atividades. Então, isso é importante, eu acho que na quebra, falando agora até um pouquinho de direito de família, né? Quando rompe esses laços e ela se vê sozinha e vê que tem um gatinho, um cachorrinho, eu estou vendo até a Andreina aqui, a Andreina ela tem 2 gatinhos, ela é bem corajosa, ela mora só e resolveu adotar 2 gatinhos. Mas eu acho que isso deu uma animada também na casa dela, então é igual a idosa. A idosa está ali e vê que tem aquele gatinho, aquele cachorrinho, ou também pode ser outro animal, claro, né? A gente está falando de forma geral, qualquer animal, não é de estimação, que possa ser criado dentro do seu lar. E quando ela vê, ela diz, não é assim não, minha vida não está tão ruim quanto eu pensava. Eu tenho aquele gatinho, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que me aproximar, ele precisa de mim. E eles sentem, às vezes a gente acha que não, mas eles sentem quando a gente está triste, ele fica ali triste do seu lado. Quando ele vê que a gente está alegre, ele fica mais alegre ainda. Eu não sei se você já percebeu como os seus, mas eu percebo que quando eu estou mais quietinha no meu canto, ela vem e deita do meu lado, olha para mim e era como se dissesse assim, o que você está precisando, o que eu posso fazer para lhe ajudar, eu estou aqui do seu lado. Eu sinto isso com os meus e eu acho, por exemplo, a pessoa mais próxima que eu tenho, que tem animal e que seja idoso, é a minha sogra. E eu chego lá, ela está com a cachorrinha no braço, cuidando, dando aquele amor. E eu vejo esse amor, é um amor incondicional. E eles têm por nós também, não é? Eu acho até que poderiam viver mais tempo, né? Tomara que alguém invente aí uma mágica, alguma coisa do futuro para a gente ter mais tempo com esses animais. Que pena que eu acho pouco. Pouquíssimo. É pouquíssimo, porque é um amor incondicional. E eu acho que acaba, como você disse, elevando, né, a autoestima. O idoso dá uma melhorada, ele está triste, passa a estar feliz quando vê que tem aquele cachorrinho ali pulando do lado, que ele está do seu lado, não é? Eu acho que quando rompe esses vínculos familiares e fica ela se sente abandonada, ele vem para dar uma ajuda. Sim. E melhor, muitas vezes, até precise de um remédio, né? Eu acho que o efeito, ele está ali todo dia, está pertinho, dorme juntinho da cama, e eu acho que isso é importante da gente pensar também, não é? Eu acho que lares desfeitos, né, toda essa harmonia, eu acho que tendo um animalzinho, tanto pelo que eu li, e que eu conversei com alguns veterinários, eu acho que isso faz toda a diferença para uma reconstrução desse idoso, né, a partir dessa perda, né, desse abandono. Sim, com certeza. Principalmente assim, nós mulheres, eu acho que o animal ele desperta muito o lado materno, né? A gente vê realmente como um filho. E principalmente nas pessoas mais idosas, quando já tem os seus filhos todos criados, ou então porventura não teve filho, passa por uma separação, porque o divórcio, ele é a segunda maior perda de um ser humano, né? Pesquisas apontam que a dor é semelhante a uma perda mesmo de uma morte, de um ente da família. Então, apesar de, às vezes, a gente senta, conversa, não tá dando mais certo, mas vai sim gerar um impacto naquela pessoa. E quando é uma pessoa idosa, ela fica, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? O meu companheiro me deixou, não deu certo, mas o animal, ele chega na vida daquela pessoa exatamente para elevar tanto a autoestima como essa questão da alegria, de trazer novos ares para aquela pessoa que às vezes se sente mais abandonada. E aí eu queria até dar uma dica que para quem tem interesse em adotar um cãozinho, ou então tem interesse de conversar com alguma pessoa idosa que esteja passando por algum problema, né, e dar essa ideia aí de criar um animalzinho, para que converse com um veterinário para ver qual é o melhor animal a ser criado, porque vai ter que ser analisado onde aquela pessoa mora, né? Não tem condições de um idoso morar num apartamento e criar um animal de grande porte, né? Criar um cachorro de grande porte. Então é ideal que converse com o veterinário, que conheça algum abrigo.
Tem vários abrigos aí que são sérios, que trabalham direitinho. E aí é ideal também que a pessoa vá lá, converse com o pessoal que trabalha lá, pergunte qual é o cachorrinho ou o gatinho que é mais adequado para uma pessoa idosa, porque eles conhecem todos os cachorros que ali estão, né? Conhecem o temperamento. E aí é ideal que a pessoa adote um cão já adulto, ou um animal já, ou um gato já adulto, porque aí já tem aquela personalidade formada. Não adianta a pessoa idosa adotar um filhotinho se não vai ter condições de lidar com aquela fase ativa dos filhotes, né? Então, o ideal é que seja realmente um cão já adulto, um gato já adulto, que já tenha sua personalidade formada, que já seja mais tranquilo, que não demande tanta energia daquela pessoa idosa, que seja realmente só os passeios diários, né? As questões básicas. Porque também não adianta a gente dizer que não, o idoso tem que ter um animal, mas senão não vai dar certo, né? E aí pode gerar até outros problemas para aquele idoso. Então, fica aqui a minha dica para essas situações, quando uma pessoa idosa está querendo ter um animalzinho, ou você mesmo está querendo ter um animalzinho, é bom que já seja um adulto, até porque os cães e os gatos adultos são os mais difíceis de ser adotados. Então, eles ficam lá no abrigo muito tempo, só que mal sabem as pessoas que são os melhores, porque a gente já conhece tudo, já sabe quanto vai crescer, já sabe como é que tá a personalidade deles, e não vai ter nenhuma surpresa. Então, Verdade. Assim... Oi, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Não, estava só concluindo. Então, assim, essa questão de uma pessoa que está passando por algum momento difícil na vida, seja um divórcio, seja a perda de um companheiro, de um filho, né? É muito importante que realmente esse novo vínculo seja criado com um animal, porque ele não vai substituir, né? Mas vai suprir um pouco daquele vazio que ficou decorrente dessa perda. Verdade, verdade, disse tudo. Cariz, eu vou mandar só um abraço aqui para o Igor Leitão, para a Ovídia, o Carlos Ferro e para o DJ Thiago Camargo, que sempre está aqui acompanhando nossas lives. Então a gente pode pensar que são vários os sentimentos que a gente pode citar quando o idoso tem um animalzinho, né? Vai o quê? Vai ser bom para a memória, vai ser elevada a autoestima, e se for alguns que eu anotei aqui, não é? Saúde física e mental, ele vai ajudar também. Diminuir o sentimento de solidão e de abandono, e ainda vai dar mais felicidade àquele lar. É claro que a gente não está aqui para dizer para as pessoas amanhã dá um animalzinho para todos os idosos que ele conhece. Não é isso, não, chegar até aqui, mãe, um cachorrinho que vai resolver tudo. Não, claro que tem que ver tudo isso que você falou. E lembrando que tudo que a gente falou aqui foi conversado antes, tanto com veterinários, com psicólogos, foi lido trabalho científico sobre essa temática antes da gente vir para essa live. E é importante todos esses sentimentos, todos esses benefícios de ter um animalzinho. E eu acho que é o momento de quem tem um idoso que passou por uma perda, às vezes é só o casal de idoso e um falece, né? E você fica sem saber, depois do falecimento do seu companheiro, fica sem saber como ajudar. Conversa com ela, com ele, e diz, olha, o que é que você acha de ter um animalzinho aqui para te fazer companhia? É bom pensar nisso, porque tem muitos benefícios para essa interação idoso e um animalzinho, tem muita coisa boa a oferecer essa relação. E o idoso vai ganhar muito. Então, você tem um dia corrido, não dá dano para estar direto na casa da sua mãe, do seu pai, para acompanhar o dia a dia, para saber como está. Pense se não é o momento de adotar um animalzinho, e a gente sempre indica, não é, Carisa? Não compra. Tem tantos para adotar. Adota um animalzinho, vê com ela se ela não tem interesse, que isso vai dar mais alegria no seu dia a dia, não é? Eu acho que a gente está vivendo num momento tão agitado, a gente sempre muito ocupado, aí liga, não tem tempo de ir, vai só no final de semana, então talvez seja algo que fosse beneficiar muito esse idoso que está se sentindo sozinho, algo que ele vai se sentir útil, vai deixar de ter solidão, porque ele tem aquela companhia, vai se sentir mais seguro,
porque ele acredita que o animalzinho vai trazer segurança para a sua casa, não é? Vai ter uma vida mais ativa a partir desse animalzinho. Então, são muitas coisas boas que pode vir a ter um idoso que tem um animalzinho em casa. Então, acho que seria o caso da gente começar a pensar. Se tem um idoso que está com começo de depressão, conversa com ele, vê, faz um teste, pega um animalzinho, adota um, leva para passar uns dias com ele, para ver qual o resultado que tem. É uma espécie de terapia. Tenta um mês para ver o que dá. Claro que depois você não vai devolver, você vai ter que ficar com um animalzinho. Mas veja, porque são muitos benefícios, é muita gente boa pesquisando esse assunto e que comprovam nas suas pesquisas que são muitos os benefícios. Tem realmente que ter os cuidados? Tem, mas os benefícios são muitos e eu acho que é algo que vale a pena ser tentado. Thaís, eu vou pedir, eu acho que a gente já está terminando aqui, acho que faltam 5 ou 7 minutos. Vou pedir para você fazer suas considerações referente à nossa temática da noite. Eu dei uma olhada aqui, eu não sei se você viu, eu não vi pergunta, vi alguns comentários, mas pergunta eu não vi. Não sei se alguém tiver alguma, mas eu acho que não. Mas eu vou pedir para você fazer suas considerações, já que a gente já está finalizando, referente à temática, tá ok? Tá ok. Mais uma vez eu quero agradecer, Mardênia, pelo convite. Realmente é um tema muito interessante, muito importante da gente estar divulgando aí para as pessoas, né? Porque é uma coisa que às vezes não desperta na gente, né? A gente conhece algum idoso que está passando por algum problema, alguma dificuldade, mas não sabe como ajudá-lo. E essa questão da adoção, principalmente, quando você adota um cãozinho já adulto, ganha os dois, ganha o idoso e ganha o animal, né? Então, assim, claro que junto com o animal vão vir as responsabilidades. Mas se aquele idoso tem ainda uma vida que dê a condição a ele de cuidar desse animal, é só maravilha, é só benefício realmente, tanto físico como psicologicamente. E isso, como a Mardênia bem pontuou, não somos nós que estamos afirmando, são pesquisas, são cientistas, são veterinários e todos falam a mesma coisa, que o animal ele traz muitos benefícios para aquela pessoa idosa. Então eu quero agradecer aqui a todos pela presença e por continuar até agora com a gente aí comentando. Eu não consigo ler aqui porque eu sou um pouquinho ruim da vista, mas eu vi que tiveram vários comentários e eu estou à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida e queira me perguntar. Podem ficar à vontade lá no meu Instagram, ou então até com a Mardênia, enfim. Realmente essa questão de animais e idosos merece sim ser compartilhada, merece toda essa divulgação para a população do modo geral, não só para os estudantes de direito que têm interesse em estudar sobre o tema, mas principalmente para a população do modo geral, para que a gente vá se ajudando aí, tanto na causa animal como na causa dos direitos da pessoa idosa. Verdade, verdade, Cariza. Aproveitar e convidar o pessoal para começar a seguir lá a Cariza Oliveira no Instagram, @CarizaOliveiraADV, e ela tem muitas dicas lá referente aos direitos dos animais, direito de família, quem tiver interesse, vai lá e segue ela, certo? Gente, muitíssimo obrigada por mais uma vez vocês agradeço muito a todos. Olha aí, Elizabeth, um abraço. Mardênia, Instituto Padre Itaete. Sim. Só mais uma coisinha. Pode falar. Amanhã é o aniversário da minha mãe e do Hulk. Ainda tem mais esse detalhe. Olha aí, nasceram que coisa no mesmo boa. dia. Era para ser de lá mesmo, da família, né? Sim, foi o destino mesmo. Parabéns para sua mãe, Cariza, e para o Hulk também, não é? Sim. Então eu quero dedicar esse momento a eles também, porque realmente são os amores da minha vida. Com certeza, com certeza. Parabéns para ele. Meus amigos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Eu acho que a gente precisa de muita paz nesse momento nos nossos corações. E um forte abraço e desejo vocês um resto de semana aí abençoado.
E até a próxima. Tchau! Até a próxima. Tchau.